Ele sorri, mas o olhar entrega. Finge tranquilidade, mas o corpo denuncia. Há um silêncio leve, uma tensão quase imperceptível quando você fala de alguém. E por um segundo ele muda de cor. O tom da voz baixa, a respiração acelera. Ciúmes. A palavra que tanto evitamos, o sentimento que tanto disfarçamos. Jung dizia que aquilo que reprimimos não desaparece. Torna-se sombra e age por nós quando menos esperamos. O ciúme é uma dessas sombras antigas, nascidas do medo de perder o que nos faz sentir vivos. Quantas vezes você sentiu que algo estava estranho, mas não conseguia nomear? O gesto frio, o comentário sutil, a piada com pontas invisíveis. Ele diz que está tudo bem, que confia, mas o inconsciente dele fala outra língua. Jung chamou isso de projeção. Quando algo dentro de nós é tão desconfortável que o empurramos para fora, sobre o outro. Ele não percebe, mas projeta em você o medo que sente dentro de si, o medo de não ser suficiente. Há um abismo entre o que o homem diz e o que o homem sente. Por fora, controle. Por dentro, tormenta. O ciúme é a tentativa de possuir o que não se pode controlar, a liberdade do outro. Quando ele tenta disfarçar, o faz porque sabe, ainda que inconscientemente, que o ciúme denuncia vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para quem ainda vive preso à persona, a máscara social que Jung descreveu, é sinônimo de fraqueza. Mas a verdade é que o ciúme não nasce do amor, nasce da insegurança. É o medo de ser esquecido, de ser substituído, de não ser mais visto. É o reflexo de uma ferida narcísica, o ego que grita, sou especial, teme ser apagado. Por isso, quem sente ciúmes e disfarça vive dividido entre dois polos. O desejo de se mostrar indiferente e a necessidade desesperada de ser importante. Essa tensão cria comportamentos contraditórios, aproxima e afasta, finge calma, mas vigia, sorri, mas observa. E é nesse jogo silencioso que você precisa aprender a enxergar. Jung diria, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando no outro. A chave é compreender, não acusar. Quando alguém tem ciúmes de você, o que ele revela não é o quanto ama, mas o quanto teme. E o medo, quando negado, se transforma em controle. A chave desse episódio pode ser dita em 3 palavras: medo de perder. Tudo que ele faz, diz, omite ou disfarça gira em torno dessa tríade. É o medo de perder o lugar, o poder, o vínculo. É o medo ancestral de ser invisível. Ao entender isso, você deixa de reagir e começa a observar. E quando observa, a sombra começa a se dissolver. Para enxergar os sinais, é preciso silenciar o barulho das palavras e ouvir o que vibra por baixo. Observe o olhar. Ele não mente. Observe o corpo. Ele fala. Observe o silêncio. Ele grita. O inconsciente se manifesta nos detalhes, no tempo de resposta, no jeito de se afastar, no excesso de atenção. O ciúme disfarçado é como um espelho coberto por névoa. Se você tiver paciência de esperar, o reflexo se revela. Agora imagine por um instante. E se ele mesmo não souber que sente ciúmes? A maioria das pessoas não sabe. O ciúme, quando reprimido, se mascara de indiferença, ironia ou piadas inocentes. Ele pode rir da situação, mas no fundo sente o estômago revirar. Ele pode dizer, não me importo, mas cada palavra sua é medida. O que parece frieza é muitas vezes defesa. O primeiro sinal está aí, a contradição entre o que ele diz e o que ele mostra. Um olhar que demora demais,
um silêncio que pesa, um comentário que tenta neutralizar o que incomoda. A verdade emocional nunca se sustenta em disfarce. Jung escreveu que o inconsciente sempre busca equilíbrio, e o que é reprimido volta à tona de algum modo. Por isso, quando o ciúme é negado, ele se infiltra nas entrelinhas do comportamento, pedindo para ser reconhecido. Há algo curioso sobre o ciúme. Ele sempre fala em nome do medo, mas se disfarça de cuidado. Ele diz: é só preocupação. Ele diz: é que eu me importo. Mas se olharmos com os olhos de Jung, o ciúme não é um gesto de amor. É uma manifestação da sombra, a parte de nós que não foi aceita, que teme o abandono, que precisa do outro para se sentir inteira. Ele tenta esconder o medo sob a aparência de interesse. O segundo sinal é o controle disfarçado de zelo. Ele quer saber onde você está, com quem, a que horas volta. Ele não pergunta diretamente, apenas lança comentários sutis, quase inocentes. Nossa, você anda saindo bastante, né? Ou, esse seu amigo parece bem próximo. É uma tentativa inconsciente de dominar o território afetivo, como se o amor fosse um espaço a ser vigiado e não uma presença a ser compartilhada. Jung dizia que o ego, quando inseguro, cria prisões em nome da segurança. É como um guardião que constrói muros para proteger o castelo, sem perceber que o castelo está vazio. Quando alguém tenta controlar o outro, o que realmente teme é perder o espelho onde se vê. O ciúme é isso, um espelho rachado que reflete tanto o desejo de amar quanto o pavor de ser esquecido. O terceiro sinal é mais sutil ainda, a comparação constante. Ele se mede pelos outros, observa como você fala, com quem ri mais e sente o próprio valor oscilar. É o ciúme que nasce da comparação, o mais corrosivo de todos. É quando o amor vira uma competição invisível. O homem que ama de forma madura quer somar. O homem tomado pela sombra quer vencer. Mas há um detalhe importante. Nem sempre ele quer te ferir. Às vezes, ele está apenas tentando lidar com o próprio vazio. E é por isso que reconhecer esses sinais não é sobre julgá-lo, mas sobre compreender. A individuação, processo central em Jung, é o caminho de integrar a sombra, não de negá-la. Quando você entende o ciúme como espelho da dor alheia, algo muda. O medo dele deixa de te aprisionar. Há um terceiro sinal que poucos percebem, e talvez seja o mais confuso de todos. Ele alterna entre se aproximar demais e se afastar de repente. É o comportamento de quem vive em conflito com o próprio desejo. Ele quer estar perto, mas o ciúme o faz sentir vulnerável, então ele se afasta para recuperar o controle. É o vai e vem emocional, a oscilação entre o te quero e o não preciso de você. Jung chamava isso de função transcendente, o movimento natural entre opostos até que surja um novo equilíbrio. O ciúme disfarçado é muitas vezes o inconsciente tentando encontrar esse ponto de harmonia, mas enquanto o ego comanda, a oscilação domina. E aqui está a verdade. Quem sente ciúmes de você está na verdade com ciúmes do poder que você tem sobre as próprias emoções. Ele percebe em você algo que ainda não despertou nele, e isso o confunde. O amor maduro exige presença, não posse. Nesse momento do roteiro, quero te propor algo. Se você quer entender por que atrai esse tipo de relação, por que pessoas emocionalmente confusas se aproximam de você, e o que dentro de você ainda repete esse padrão, faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. É um teste rápido que revela o que está bloqueando o amor que você merece viver, as feridas invisíveis, os medos antigos, os vínculos emocionais inconscientes. O link está no comentário fixado. E antes de seguir, escreva nos comentários: eu recebo amor. Porque o universo só envia amor para quem tem coragem de aceitar recebê-lo. O quarto sinal aparece quando o ciúme muda de forma. Ele se torna ironia. Ele ri do que te encanta, desvaloriza o que te entusiasma, tenta brincar com o que te faz brilhar. É a sombra tentando apagar a luz que não consegue suportar. Jung dizia que o inconsciente, quando sente inveja, tenta nivelar tudo para não se sentir inferior. Então o ciúme faz isso, tenta tornar menor o que o outro admira. É o comentário que vem com um sorriso. Ah, claro,
Ele é o seu novo melhor amigo agora? Ou você gosta mesmo desse tipo de cara? A ironia é a defesa do ego contra a dor de se sentir pequeno. Ela cria uma distância emocional, um ar de superioridade que serve apenas para esconder o medo de perder espaço. Quando o ciúme chega a esse estágio, ele já está misturado à vergonha. Vergonha de sentir demais, vergonha de não ser o suficiente. Por isso ele não confronta, ironiza. É mais fácil zombar do que se expor. Mas você, ao perceber esse movimento, não precisa reagir. Jung nos ensinou que o inconsciente do outro só perde força quando deixamos de alimentá-lo com o nosso próprio ego. O segredo é observar sem se prender, enxergar sem se ferir. O ciúme disfarçado é o outro tentando lidar com o próprio espelho quebrado. Não é sobre você. Aprender a reconhecer isso é o primeiro passo para o que Jung chamaria de liberdade psíquica. Não viver mais sob o reflexo do medo alheio. Agora que você entende a linguagem do ciúme, perceba como ele se manifesta fisicamente. O quinto sinal é a tensão corporal. Quando alguém sente ciúmes, o corpo denuncia antes das palavras. Mandíbula travada, ombros rígidos, respiração curta. É o inconsciente tentando conter o afeto que não pode ser expressado. Jung dizia que o corpo é o mensageiro do inconsciente. O que a mente tenta esconder, o corpo revela. E o ciúme, sendo uma energia emocional intensa, sempre busca uma forma de sair. Se a palavra é reprimida, ele escapa pelo gesto. Observe, ele finge calma, mas as mãos tremem. Sorri, mas o olhar endurece. A linguagem corporal é o campo onde a sombra se torna visível. É o momento em que a alma fala sem censura. Aqui a metáfora é simples. O ciúme é como uma represa prestes a romper. Você pode tentar conter a água, mas se não construir uma saída, ela encontrará caminho por fissuras. Por isso, o ciúme reprimido é perigoso. Ele transborda de formas inesperadas, frieza, sarcasmo, controle. A cura começa quando há reconhecimento. Você não precisa justificar, apenas enxergar. A função transcendente de Jung acontece aí. Quando o inconsciente é reconhecido, ele deixa de dominar. A partir daqui, entramos no campo da cura interior. O sexto sinal é a necessidade constante de reafirmação. Ele precisa ouvir que você o ama, precisa ser escolhido o tempo todo, precisa sentir que é o único. E quando não recebe isso, o ciúme o invade. É o sintoma da ferida narcísica, o ego que depende do olhar do outro para existir. Jung descrevia esse estado como o aprisionamento na persona. O indivíduo vive para sustentar uma imagem, e quando essa imagem é ameaçada, ele se fragmenta. A cura está no oposto, em aprender a sustentar o próprio valor, mesmo quando o outro se distancia. Isso exige autoconhecimento. E o ciúme disfarçado é, paradoxalmente, um convite para o crescimento, o chamado do inconsciente para integrar o que foi rejeitado. Quando você percebe isso, algo se transforma. Você deixa de ser espelho e passa a ser luz. O outro pode continuar com o medo dele, mas o seu brilho não depende mais da sombra que ele projeta. O sétimo sinal é o isolamento sutil. Ele não diz que não quer que você saia, apenas prefere que fiquem juntos. Ele não proíbe, apenas sente falta quando você se afasta. É a manipulação emocional travestida de carinho. Ele tenta te isolar não por maldade, mas por medo de perder a influência que tem sobre você. Jung afirmava que todo controle é uma forma de insegurança. Quem é inteiro não precisa aprisionar o outro, apenas se conecta. O ciúme disfarçado transforma o amor em território e a relação em fronteira. Nesse ponto, a pergunta é: você tem se permitido viver o amor livremente ou tem aceitado relações onde o medo dita o ritmo?
Se o seu coração busca clareza, se quer entender por que repete certos padrões e como se libertar deles, faça agora o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. É gratuito, rápido e profundo. Revelará o que está impedindo o amor de fluir até você. O link está no comentário fixado. E ao terminar, comente: "Eu recebo o amor". Lembre-se, o universo só entrega amor a quem abre o coração para recebê-lo. O amor não é uma posse, é uma troca entre duas almas maduras. Quando o ciúme domina, o amor deixa de respirar. Mas quando a consciência entra, o amor floresce de novo. O oitavo sinal é quase invisível. Ele tenta se superar o tempo todo, como se estivesse competindo com quem te admira. É o ciúme transformado em performance. Ele quer provar que é o melhor, o mais forte, o mais desejável. Isso não é autoconfiança, é medo travestido de bravura. Jung diria que esse comportamento é o ego lutando contra o próprio sentimento de inferioridade. É o inconsciente tentando restaurar o equilíbrio através do exagero. Quanto mais ele tenta se mostrar seguro, mais inseguro está. Esse tipo de ciúme disfarçado é perigoso porque confunde. Ele parece charme, parece empenho, mas é ansiedade. Ele precisa ser o centro, precisa da validação do seu olhar. No fundo, teme ser esquecido. A saída: compreensão e limites. Compreensão para ver a dor por trás do gesto, limites para não permitir que essa dor te engula. A sombra do outro só te fere quando você esquece da sua própria luz. E é justamente ao reconhecer esses sinais, o olhar que evita, o toque que pesa, o elogio que vem com veneno, que você começa a ver com clareza. A clareza é o início da libertação. O ciúme disfarçado é um espelho, mostra o medo dele e testa seu amor próprio. Se você se mantém firme, o espelho quebra, e o reflexo do medo deixa de comandar a relação. Depois de tudo que vimos, fica claro. O ciúme disfarçado é menos sobre você e mais sobre o outro. É o medo do abandono vestido de orgulho. Mas quando você entende isso, algo muda. Você deixa de tentar curar o outro e começa a se proteger emocionalmente.